Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para poder falar sobre a unidade 9 de autoconhecimento. E eu queria pedir para vocês assistirem um filme. E aí, assim que vocês assistirem o filme, ele está disponível na Netflix, né? Se você tiver a oportunidade de assistir, ou, enfim, usando algum outro meio que você consiga, na casa de alguém. O nome do filme é As Vantagens de Ser Invisível. E quando vocês terminarem de assistir, vocês dão pausa aqui agora no vídeo, quando vocês terminarem, vocês voltam. Eu vou comentar algumas coisas rápidas sobre o filme, algumas análises para a gente pensar, e, e aí explicar mais ou menos como é o dever de casa. Tudo bem? Então, dá um pause, assiste o filme. É um filme bem legal. É só uma breve introdução, né? Conta a história de um adolescente. Na verdade, praticamente todos os personagens ali principais, eles são adolescentes, eles estão no ensino médio. O personagem principal é o Charlie. Ele começa o filme escrevendo uma carta, e ele escreve cartas para um amigo meio que imaginário, assim, um subconsciente dele, ele nunca vai enviar essas cartas para ninguém, mas é a forma que ele encontra de conversar sobre os sentimentos dele, né? As coisas que ele está vivenciando, enfim. E é o primeiro ano dele na escola, no ensino médio, e ele não tem amigos, e ele está muito preocupado com isso. Enfim, basicamente, esse é o começo do filme. É, e ele vai viver várias coisas. Então, eu sugiro que vocês assistam o filme, depois voltem para poder ver esse vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá, dá um pausezinho, assiste e volta. Beleza. Agora que vocês voltaram, acredito que vocês já assistiram o vídeo, né? A gente vai começar realmente a falar sobre as análises do filme. Vou falar algumas coisas que aconteceram no começo do filme. Primeira, o quanto que ser inteligente às vezes é um problema no ensino médio, né? Quando a gente fala especificamente do começo do filme, que o professor faz umas perguntas e ele opta por não responder, mesmo sabendo, é porque a gente sabe que no ensino médio, às vezes, a gente ser inteligente ou participar ou fazer parte do que o professor, enfim, está querendo propor, pode ser uma coisa meio chata, ser vista como bajulador do professor, enfim, só que a gente não precisa mudar a nossa essência, sabe? A gente não precisa mudar quem a gente é. Então, se você gosta de participar, se você tem facilidade, você não deve ser. é, se esconder atrás do medo dos outros, né? Você tem que ser você. E isso não é uma coisa ruim, né? Existem pessoas que vão te admirar e gostar de você pelo que você é. E isso é muito importante, né, no filme. Você encontrar pessoas que gostam de você pelo que você é. Segundo ponto é o ser popular, né? Tem uma hora no filme que eles falam sobre eles estão numa festinha e aí eles mostram assim meio que isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Os populares são aqueles que estão nos jogos, né? Que jogam pela escola, enfim. E o ser popular é quem faz parte do time, por exemplo. Eles estão numa festinha lá e eles falam, uai, fulano tá aqui nessa festa. E aí o Charlie que comenta isso, né? Uai, fulano tá aqui, que era o capitão do time de futebol. E aí a Mary fala, a Mary que tem cabelo curtinho, né? Fala, ó, sem ser a que ele gosta, a outra que ele namorou. Uai, mas qual o problema dele estar aqui? É o Charlie, ué, ele é popular. Então, não era para ele estar aqui. E a gente busca muito isso, né? A gente busca muita aceitação, a gente busca muito, na verdade, porque a gente não quer ficar de lado, a gente quer ter alguém para conversar, a gente quer alguém para lanchar junto, né? E às vezes a gente acaba se colocando em algumas situações que a gente não precisa se colocar para ser aceito. Então, acaba fazendo coisas que naturalmente a gente não faria, porque a gente quer ser aceito. E o que eu quero de novo dizer para vocês, sejam vocês, não mudem quem vocês são porque vocês querem ser aceitos por uma pessoa ou por um grupo, né?
Relações homoafetivas, a gente viu que faz parte, né? Para quem não entendeu aí, o Patrick, que era ali se tornou o melhor amigo do Charlie, né? Ele tinha uma relação e ele tinha até uma relação com o capitão do time de futebol e o capitão do time não se aceitava, né? É, então, e ele não podia se assumir, tanto que aquela briga lá que teve na escola. Isso aconteceu porque o amigo do capitão botou o pé pro Patrick cair, e aí o Patrick chegou pro namorado dele e falou: Você não vai fazer nada? Né? E aí ele: Você tem uma obsessão por mim, porque ele fingia que não era. E, gente, é um momento muito complicado, né? Esse de descoberta e de compreensão das suas relações, da sua sexualidade. Então, que a gente trata com naturalidade, tanto o que a gente vai passando, quanto o que os nossos amigos tiveram, porque está todo mundo tentando se descobrir, está todo mundo tentando compreender seus sentimentos, a sua sexualidade. Então, aceite com amor, né? Quanto mais opressão tiver, quanto mais julgamento tiver, mais difícil vai ser. Gostar de alguém é uma coisa que vai fazer parte, faz parte até o final da sua vida. Eu espero que você sempre esteja gostando ou, enfim, apaixonado, se um dia vocês casarem pelos seus companheiros e companheiras, enfim, e que seja um amor respeitoso, né? E que vocês tenham coragem de falar. Tem uma hora que o Charlie é questionado, por que que você nunca me pediu em namoro, né? E aí ele fala, eu não sabia se era o que você queria, mas eu acho que a gente precisa falar, né? A gente precisa colocar para fora o que a gente está sentindo, enfim. Então, se a gente oprimir, a gente efetivamente nunca vai ser feliz. E a Sam, que era a menina que o Charlie gostava, ela sempre gostou dele também. Só que o fato do Charlie nunca ter feito nada fez com que eles não vivessem um grande amor, né? Eles não, assim, não no começo, depois no final do filme eles viveram, enfim. Então sejam honestos com vocês mesmos, né? Drogas nas festas. Mostrou algumas vezes, isso também vai acontecer na vida de vocês, oportunidades, não necessariamente que vocês precisem vivenciar essas oportunidades. Eu mesma nunca vivi, já falei com alguns de vocês sobre isso, mas a primeira vez lá que aparece no filme, o Charlie come um bolinho sem saber e normalmente não acontece assim, né? Do tipo você usar alguma coisa sem você saber, normalmente você opta por usar. E a segunda vez é quando a Sam, que é a menina que ele gosta, tá lá com um menino que ela tá ficando, que depois ela até namora e atrai, enfim. É, e aí o Charlie vê e ele não quer ver, tipo, porque ele gosta dela, ele quer esquecer, e aí ele usa droga, ele até vira pra Mary e fala, quanto tempo vai demorar pra isso aqui fazer efeito, né? E aí, gente, lembrem-se que vocês, a gente já teve aula sobre drogas, a gente já conversou sobre isso, vocês têm livre-arbítrio. Quer usar droga? Usa, mas saibam que às vezes vai ser um caminho, né? Difícil de sair, um caminho que pode ser violento, que pode ser traumático, e assim, a minha sugestão é evitem, não usem, vocês não precisam efetivamente disso, né? Mas é uma coisa, quando a gente está na adolescência, muitas vezes esses conselhos não servem. Então, tenham consciência das escolhas de vocês. Basicamente é isso. Perder amigos. O Charlie comenta, né, com a Sam que o melhor amigo dele se suicidou e assim, durante a nossa vida a gente vai perder muitos amigos, né? Talvez vocês já tenham perdido alguns do ensino fundamental. Só que esses amigos vão se perdendo, assim, não necessariamente porque eles morreram, ou às vezes a gente mudou de escola, mudou de cidade, enfim. Que vocês saibam, e isso parece meio clichê, mas é real. Os amigos que forem verdadeiros, eles vão ficar para sempre mesmo. Então, guardem isso no coração de vocês, né? Esses amigos, eles vão ficar. E tenham amizades verdadeiras, sem mentiras, sem querer esconder as coisas uns dos outros, enfim. Não passar no curso desejado. Tem uma hora lá no filme que eles estão lá conversando sobre os resultados dos exames, né? Que é meio como se fosse um Enem.
nosso, e aí uma das amigas fala, passei para tal universidade, e a Mary, passei para Harvard, e a Sam fala, não passei, ela queria ir para Pensilvânia, né? Não consegui passar e tal. Então, que a gente não desista, isso também vai acontecer com alguns de vocês, não conseguirem passar no curso que vocês querem passar. Não desistam, busquem pessoas que vão ajudar vocês, lutem pelos seus sonhos, lembrem-se das aulas que a gente conversou sobre sonhos, sobre objetivos, metas. Isso tem que ser o combustível de vocês, né? E não desistir porque a gente não conseguiu de primeira, enfim. E vão existir várias outras oportunidades e tá tudo bem. É estudar, dar o nosso máximo. Quanto mais a gente se esforçar mais cedo, mais rápido vai ser a nossa aprovação, né? O Enem e o pós-vestibular são provas que realmente desestabilizam muito o nosso emocional. Eu ficava muito nervosa em pensar que eu ia ter que fazer e tal. Então, não se cobrem muito, não sejam muito rigorosos com vocês mesmos, enfim. Suicídio, já comentei brevemente, né? O que eu queria falar especificamente disso é que uma frase até que eu estava pensando sobre isso recentemente. Em geral, o que eu pensei, né? As pessoas que optam por se suicidar não são pessoas que efetivamente querem acabar com as suas vidas. Elas querem acabar com alguma dor. Então, é muito importante a gente se conhecer, a gente se entender, para a gente entender que a gente não quer aquela dor, né? E que a gente quer viver. A gente quer viver melhor do que o que a gente está vivendo, sentindo outras coisas diferentes do que o que a gente está sentindo. Então, é basicamente isso. Violência no relacionamento. A irmã do Charlie, né? Ela chega a apanhar do namorado e, e aí é uma situação meio chata, porque assim, a gente quer aparecer, a gente quer proteger os nossos familiares, mas às vezes as pessoas vivem em relacionamentos tão abusivos que elas não conseguem sair. Por mais que a gente fale, olha, racionalmente não faz nenhum sentido você permanecer nesse relacionamento. A pessoa começa do jeito que a irmã do Charlie começou, né? Mas ele nunca me bateu. Mas ele disse que nunca mais vai fazer isso. Não dá, gente, não dá pra gente aceitar esse tipo de condição, não dá pra gente passar pano para agressor ou agressora, enfim, não necessariamente vai partir de um homem, que a gente consiga realmente compreender o que a gente merece, né? É até uma das frases que é falada no filme duas vezes, a gente aceita o amor que a gente acredita merecer, se eu não me engano, é essa frase, né? E, e a gente tem que entender o amor que a gente merece de verdade, né? E não simplesmente aceitar um amor qualquer que a gente acha que a gente merece. Estava procurando aqui, mas não sei onde eu anotei. É, e aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, não achei. Achei que eu tinha anotado aqui, mas enfim. Aceitamos o amor que imaginamos merecer. Exatamente, é que eu falei. A gente às vezes se coloca em alguns relacionamentos com algumas coisas. Quando a gente olha de fora, a gente fala, eu não merecia isso, né? E a gente aceita o amor que a gente acha que a gente precisa, que a gente merece, mas a gente não precisa, tá? Efetivamente passar por alguma coisa que, enfim, faça mal, física, psicologicamente, enfim. Relacionamentos tóxicos de uma forma geral, né? Tem vários relacionamentos tóxicos que durante o filme, e relacionamentos tóxicos não necessariamente estão associados a namorado, marido, enfim. Mas, por exemplo, o pai do, do, do cara lá que joga no time de futebol, que namorava o Patrick, não lembro o nome dele, que o pai dele bateu nele, e ele chegou todo roxo na escola, né? Quando ele viu o filho ficando com o Patrick, né? É muito difícil, porque é quando a família não aceita e tudo mais. E isso também é um tipo de relacionamento tóxico. De alguma forma, tem que ser encontrada uma maneira de conversar ou de minimizar esses danos, enfim. Estudar em grupo.
me ajudou muito durante toda a minha vida, ensino médio, graduação, mestrado. É você sentar com pessoas, ter pessoas para você conversar, ter pessoas que estão estudando também, né? E todo mundo cresce, né? Tem uma pirâmide de aprendizado que mostra os níveis de aprendizado e a efetividade dessa absorção do conteúdo. E no topo dessa lista está o ensinar. Quando você ensina, é a melhor forma de você aprender. Então, por exemplo, se eu tenho facilidade em química e um amigo meu tem facilidade em geografia e eu não sou bom em geografia, ele não é bom em química, é bom sentar junto, eu explico para ele um conteúdo, ele me explica o outro, os dois crescem, os dois aprendem. E isso sim é uma troca saudável, né? Ajuda, e o Charlie fez isso com a Sam, e depois ela conseguiu passar na faculdade que ela queria, enfim, foi muito bom. Sonhos profissionais, eu achei muito incrível no filme o fato deles não criticarem o sonho de ninguém. Então, por exemplo, Charlie, ele queria ser escritor. E ninguém, assim, dependendo de onde ele morasse, ou enfim, aqui no Brasil, por exemplo, provavelmente ele não seria tão bem aceito, né? Aqui no Brasil, os pais poderiam criticá-lo, os amigos iam falar, escritor, ah. Não, lá eles apoiavam, eles davam livros, a Sam deu uma máquina de escrever, o Petro que deu uma roupa que todo escritor se veste bem. Então, assim, eles sempre apoiaram e nunca julgaram a escolha profissional do amigo, né? E a gente tem que buscar pessoas que apoiem os nossos sonhos, a gente já falou sobre isso, né? Sejam eles profissionais ou quaisquer outros sonhos, né? E quando a gente tem apoio de pessoas que nos amam com relação aos nossos sonhos profissionais, a nossa busca fica mais leve e a nossa vida profissional fica mais feliz, né? Violência nas escolas, a gente sabe que é muito comum, e eu volto a repetir uma coisa que eu já falei várias vezes: nenhum tipo de agressão física, psicológica, enfim, é justificável. Naquela hora que o amigo lá do namorado do Patrick coloca o pé para ele cair, aí eles vão brigar e tal. O fato de ninguém se posicionar. Se o Charlie não tivesse ido lá para bater no cara, o que que ia ter acontecido? O Patrick ia ter apanhado até morrer, né? Então, assim, a gente se posicionar sempre que possível, sendo amigos nossos ou não, e falar: ô, vamos parar com isso, galera. Não precisa bater. Ah, mas ele não sei o que, não sei o que. Não importa. Vamos respirar fundo, vamos tentar resolver isso. Não quer ficar perto, não fica, mas bater não é a solução, né? Escrever sobre seus sentimentos, na verdade, de uma forma genérica, conversar sobre os seus sentimentos, expor os seus sentimentos, não guardar isso necessariamente para você. Então, se você não tiver alguém para conversar, se você não puder ir para um psicólogo, se você não tiver amigos que vão compreender suas dores, né? Eu até estava conversando com uma aluna aí de uma turma, ela falando, mas a galera da minha sala é muito infantil, eu tento criar conexões ou conversas mais profundas, mas eles não conseguem. Então escreva, mas não guarde isso só para você. Colocar para fora, compreender o que você está sentindo, o que você está passando, é essencial para você passar com mais qualidade. E sempre tem alguém para a gente conversar, né? Que não seja alguém da nossa idade, porque, enfim, essas pessoas não são muito maduras, eu não estou me sentindo suficientemente confortável para isso. Me procura, né? Eu nunca vou julgar o que você está passando, vou tentar te ajudar de alguma forma. Então, basicamente é isso, né? Primeiro beijo. Assim como não só o primeiro beijo, mas a primeira relação sexual, primeiras experiências na nossa vida, elas são muito marcantes. E foi muito bonitinho, muito bonitinha a conversa que a Sam teve com o Charlie, né? Lá no quarto dela. Ela falou: Ah, você já ficou com alguém? E aí ele falou: Não, né? E aí ele perguntou se ela já tinha ficado, e ela contou a primeira experiência dela, que, assim, pelo que eu entendi da primeira experiência dela, ela foi abusada, né, pelo amigo do pai dela. E, e aí ela fala: Eu quero que a sua primeira experiência, não fala exatamente com essas palavras, né, mas enfim, eu quero que a sua primeira experiência seja melhor que a minha, seja com alguém que te ame de verdade. E esse amor não necessariamente está associado a amar um namorado.
Apesar de que eu acho que ela o amava dessa forma, mas ela o amava como amigo também. Então, assim, eu quero que seja especial, eu quero que seja alguém que te ame. E por isso eu vou te dar o seu primeiro beijo, né? E aí a Sam dá o primeiro beijo do Charlie, né? E com certeza foi especial para ele, foi com certeza melhor do que foi para ela, que foi com abuso, com um cara velho, amigo do pai dela, enfim, abusos infantis e sexuais e juvenis são pautas muito delicadas. A gente já comentou um pouquinho sobre drogas, né? Relacionamento por comodismo, o fato do Charlie ter ficado namorando a Mary, né? É, porque ele não conseguia terminar. E tanto que ele falava em casa, ai meu Deus, eu não aguento, ela tá me ligando de novo. E a mãe dele, Charlie, você tem que terminar esse namoro. Porque já estava sufocante, já estava ruim para todo mundo. E ele não conseguia terminar. Mas, gente, é mais saudável você terminar de uma forma honesta, hum, sem o propósito de magoar, ou enfim, sem causar maiores dores, porque o término vai causar uma dor de qualquer forma, do que você beijar a amiga do lado, né? Que foi o que ele optou por fazer, beijar a Sam lá na verdade, consequência e tal. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem responsabilidade afetiva com todas as pessoas, e essa responsabilidade afetiva nos coloca como responsável, em não magoar os outros. Então, a gente tem que pensar efetivamente se as nossas atitudes vão magoar outras pessoas, e se for, é melhor não fazer, né? Procurar uma outra forma de resolver os problemas. É, Último assunto, assim, efetivamente, que eu queria falar é sobre assumirmos culpas que não são nossas. No finalzinho do filme, o Charlie é um menino que tem alguns problemas emocionais, né? Ele tem crises, ele tem visões, ele fica o tempo todo voltando ali na tia dele, remoendo algumas coisas da infância, talvez uma dependência afetiva, uma culpa que não é dele. Então, ele fica ali remoendo e voltando e se colocando como culpado pela morte da tia, depois como culpado pela briga do Patrick, e depois como culpado por várias coisas que aconteceram, aquela hora que vão passando várias imagens assim na cabeça dele, e ele não tem culpa, a gente não precisa assumir culpas que não são nossas, e muitas vezes isso nos é imposto, né? Às vezes em casa, os nossos pais colocam na gente responsabilidades que não são nossas, e isso torna a nossa vida mais pesada. Cuidado, gente, não precisa ser assim, não é para ser assim. Que vocês entendam o que que cabe a vocês e o que que não cabe, para a vida de vocês ser mais leve, porque senão vai ser muito difícil. É, E aí, duas frases, além da que eu já trouxe, já comentei, eu queria falar sobre a frase quero que as pessoas me amem pelo que eu sou, que eu falei também no começo desse vídeo, né? Que a gente não tenha que mudar a nossa essência para agradar ninguém. Vão existir pessoas que amem a gente do jeito que a gente é, pelo que a gente é, né? E o Charlie encontrou essas pessoas, que bom, que sorte a dele. Tem uma hora lá no filme que ele fala, que a Sam fala para ele, bem-vindo ao grupo dos excluídos, exilados, enfim, dos sem amigos. É, Sempre vai existir um grupinho que vai nos aceitar e vai, enfim, acolher a gente. E que a gente não precise mudar a nossa essência para isso, né? Eu não preciso começar a usar droga para ser aceito por um grupo, se eu não vejo sentido em usar droga, né? Em fumar, em beber. Se você não vê sentido, não precisa fazer. Vão existir pessoas como você que você vai encontrar, mesmo que demore. Eu não as encontrei no ensino médio, por exemplo, eu encontrei depois. Então, a gente não precisa fazer coisas que depois a gente vai se arrepender só para a gente ser aceito. E sei que tudo será história um dia, que nossas fotos vão se tornar lembranças. E que essas lembranças sejam boas, todas as lembranças que vocês construírem na vida de vocês, né? É por isso que é muito importante o autoconhecimento, é a gente se conhecer para construir o melhor caminho que a gente puder, né? Sem arrependimentos.
o objetivo dessa aula era falar sobre o psicológico do adolescente, autoconfiança e maturidade, que foram 3 temas pedidos aí no primeiro semestre. Com relação ao psicológico do adolescente, acho que foi muito falado aí no filme, a autoconfiança, maneiras da gente confiar e acreditar na gente mesmo, e a maturidade é uma coisa que vai vir com o tempo, né. Para a gente finalizar, existe uma tabela chamada Tabela das 24 Forças de Caráter, que são essas coloridinhas. Generosidade, amor, curiosidade, bravura, perdão, essas são as forças de caráter, que a psicologia positiva traz, analisando o ser humano. E existe um teste, que é o dever de casa de vocês, é um quiz, vocês vão entrar no link, tá lá na plataforma, responder esse quiz, tem muitas perguntas, mas ao final ele vai dar em ordem das 24 forças de caráter, qual é a sua maior força de caráter? É a gratidão? É o perdão? É o amor? Ou a maior força de caráter que eu tenho é a criatividade, enfim. Até a 24ª. E isso é muito bom para a gente se conhecer, é muito bom nesse processo de identificação de quem sou eu, o que que me define, né. E quais são as forças de caráter que eu preciso me empenhar para melhorar, quais são as forças de caráter que eu preciso melhorar enfim, ser um ser humano melhor, né. Então é basicamente isso que a gente tem que olhar para a gente, entender e buscar ser um ser humano melhor. Eu espero ter contribuído com vocês aí, nesse videozinho, e um beijo. Em breve eu volto aí com orientação da unidade 10. Muito obrigada, bons estudos para vocês.